Começamos mais um episódio aqui de Nos 90 e hoje com uma convidada muito especial, mas antes de falar e chamá-la para nosso episódio, boa noite, Rafael Lobão. Boa noite, Daniel. Boa noite, Biru. Boa noite, Boa Mariana. noite. Boa noite, gente. Zuzu bem com vocês. Zuzu bem, essa noite todo mundo Zuzu bem. E vamos aqui trazê-la para essa bancada virtual, Mariana Caltabiano. Boa noite e desde já muito obrigado aí pela sua presença, por aceitar o convite aqui no nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Então, Mariana, o nosso podcast é o Nos 90, né? Nós iniciamos ali na década de 90 e depois vamos por onde a conversa nos levar, transitando pelas décadas, né? Onde as histórias e interesses e a conversa aí nos levar, tá bom? Então, vamos voltando lá na década de 90, Mariana. Em 1990, profissional ou pessoal, como que estava a Mariana naquela década? Nossa, na década de 90, eu estava fazendo Zuzubalândia com bonecos no SBT. E depois dessa temporada aí no SBT, eu recebi um convite para ir trabalhar na TV Globo, onde eu criei a Turma da Garrafinha. E na sequência eu participei também do Flora Encantada, com a Angélica. E como que foi essa ideia ali no SBT? Antes era Jujubalândia, né? Eu comecei minha carreira como redatora publicitária e num determinado momento eu resolvi fazer um curso de cinema em Nova York. E quando eu estava lá, eu fiquei encantada com as livrarias, as lojas de brinquedo, e comecei a pensar, nossa, como seria bom trabalhar para esse público, né? Mas era muito diferente de publicidade, não justificava, né, o que eu estava fazendo lá. Sim. Mas foi um insight lá, uma inspiração ali que você teve. Foi. Tá. O que te chamou a atenção realmente para esse trabalho? Não, que eu vi livros incríveis, histórias incríveis, e aí eu comecei a escrever nas minhas horas vagas um livro que era quase um caderno de desenho, né? Eu lembrei da minha infância, quando eu desenhava um reino onde tudo era feito de comida, e acabei dando nome para essa história de Jujubalândia. Quando eu voltei para o Brasil, eu procurei uma editora, acabei conseguindo publicar o livro, e vi que esse livro teve uma super repercussão. Eu mandei ele... Se ficar longo, vocês cortam, vocês me dão um toque. Imagina. Não, imagina. Eu mandei de presente para Xuxa, Olha, né? Aí. Tinha aquele programa, né, da nave nos anos 90. Sim. E eu ainda morava na casa dos meus pais, não tinha nem escritório, não tinha nada. E ela achou que era um grupo de teatro. Me convidou para ir no programa, porque eu coloquei também fotos dos personagens, que eram aquelas roupas das pessoas vestirem, sabe? Sim. Fui no programa dela e dublei a música do Zuzubalândia. Que legal! Isso eu já tinha mudado o nome, porque a abelhinha Zuzu veio para o programa e acabou se tornando a principal. Então eu fui lá no programa da Xuxa e dancei e dublei. E aí, quando acabou, ela falou, nossa, que legal, qual é o telefone para contato e tal? Não tinha, né? Não tinha nada. Mentira, assim. Aí eu lembro que eu dei o telefone do escritório do meu pai. Que era um número muito fácil, que era 671777, e ela ficou repetindo aquilo ali. Olha só. Nossa, que maravilhosa. Que legal. Ele explodiu de tocar. E o nome Jujubalândia é por conta da Jujuba, né? Porque a capa desse primeiro livro, inclusive quando eu estava lá fazendo, eu fiz ela toda com jujubas de verdade, eu colei essas jujubas na capa. Nossa, que legal. E uma curiosidade, esse livro ele mora há 20 anos num congelador. Em outubro, aliás, eu queria convidar, sério, em outubro vai ter uma exposição sobre o Zuzubalândia, esse livro vai estar na exposição. Nossa, por favor. Nossa, não, a gente vai divulgar e vai ver sim esse livro. É o que deu origem, né? Esse caderno de desenho, né? Deu origem ao livro, deu origem ao programa com os bonecos e agora a série de animação também. A série de animação é um sucesso, né?
que eu conversei com... Eu sou professor. E aí eu comentei, a gente vai conversar com a Mariana, do Zuzubalândia. A musiquinha tá na cabeça de todo mundo. Mas vocês lembram disso? Não, minha filha ama. Tipo, é super atual pra eles. Eu, não, a gente vai falar sobre a década de 90. Foi bem legal. E é louco, porque assim, tem um pessoal que viu quando era menor no SBT. Outro dia me falaram, né, que o Thiago Abravanel cantou a musiquinha no Big Brother. Porque ele via quando ele era criança no SBT, né? E agora é uma outra geração vendo a minha primeira lembrança de Zuzubalândia é na Rede TV, na verdade. Eu não lembro dele no SBT. Começou no SBT, aí acabou o meu contrato com o SBT, eu já estava na Globo, mas a Rede TV licenciou os personagens de mim, né? Então, na verdade, a Rede TV é pós-SBT. Não, é só a minha memória. Mas assim, tipo, você vendeu pro SBT tudo pronto já, porque eu vi que foi o primeiro formato brasileiro que o SBT apoiou, né? Teve coragem de comprar. Eu produzi fora e eles compraram o pacote tudo pronto. Já os 120 episódios. É maravilhosa a história da garrafinha. Acho que a gente vai falar por causa do 11 de setembro. Tem essa curiosidade ou na internet. Não sei se os meninos sabem disso. Mas tem uma lenda urbana de que a queda das torres do 11 de setembro interrompeu um episódio do Dragon Ball Z. Sim. Mas, na verdade, interrompeu foi a garrafinha. A turma da garrafinha. A gente vai fazer isso. Sim. Mariana, qual foi sua inspiração para fazer a garrafinha? Então, a garrafinha foi inspirada numa amiga minha, Luciana Bueno, que ela um dia me contou, assim, era uma tragicomédia, ela é muito engraçada, né? E ela começou a contar que ela era gordinha, que o menino da escola chamava ela de garrafinha, que ela ia na festa, ninguém tirava ela para dançar e tal. E eu achei muito engraçado o jeito dela falar, assim, ela falava com humor dessa história que era triste, né? E aí eu também fiquei pensando que seria interessante ter uma personagem que fosse uma anti-Barbie, que fosse linda e que fosse meio nerd já, assim, sabe? Coisa que na época não tinha, porque ela discutia com os melhores amigos dela esses problemas pessoais e emocionais dela, né? Então, foi inspirada nessa amiga aí, a Lu. Muito bom, muito bom. Ô Mariana, deixa eu fazer uma pergunta, assim, voltando ainda, o que antecedeu ali a sua viagem para os estudos lá em Nova York? A sua inspiração foi estudar, né? Mas, e ali na sua adolescência, o que te motivava? Qual que era o cinema ali? Qual que era a sua paixão para realmente te motivou a sair a estudar fora, realmente? O que te motivou ali? Sua paixão? A estudar fora foi, na verdade, a publicidade. Porque, assim, eu trabalhava na DM9, que era uma das grandes agências da época, e a gente fazia roteiro de publicidade, mas eu percebi que, assim, eu não tinha nenhum conhecimento de cinema mesmo, né? Porque publicidade é 30 segundos, mas não deixa de ser. Você conta uma história ali, com começo, meio e fim. Perfeito. E o Nizam Guanais, que era o dono da agência, ele tinha falado para todos os veículos que aquele seria o ano sabático da agência, e queria mandar alguns funcionários para fora, para fazer cursos e tal. E a gente está falando ali na timeline do tempo, que ano que era isso? Isso foi em 95. 95. Legal. E aí, o que aconteceu? Eu fui esperto, fui a primeira, eu saí de férias, aí já lá em Nova York, eu liguei para ele e falou, já tô aqui, já vi o curso, eu posso ficar naquele esquema que você falou do ano sabático. Muito bom. E aí ele falou, pode, no fim, foram 6 meses, né? Não foi um ano. E ele falou assim, tudo bem, você fica e quando você voltar, você vai escrever um artigo para o meio mensagem, para propaganda e marketing. Então a motivação foi essa, foi conhecer mais daquilo que eu já fazia. E aí, sem querer, acabei me apaixonando também pelo universo infantil nessa estadia. Legal. Lá mesmo, você viu alguns livros lá que te motivaram, assim, o que foi ali? Muppets? Eu amo os Muppets. Aliás, tinha lá, infelizmente não tem mais, mas tinha uma lojinha que você podia criar o seu próprio Muppet, com aqueles olhos e tal. E, nossa, muitos livros super interessantes e premiados. Assim, um que eu lembro muito daquela época era o livro do Grúfalo, que até hoje é super vendido. The Giving Tree, que é um outro também. Sim.
Não, muito legal essas motivações. E aí você trouxe também ali para os personagens abrasileirou, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque aí você trouxe a referência da Jujuba. Sim, o Brigadeiro, O né? Brigadeiro, isso que eu ia falar, o Brigadeiro, ali não tem como, né? Trouxe ali do Brigadeiro. Foi uma referência e uma saudade. Uma saudade, né? Com certeza, assim, eu lembrei, tudo no Zuzubalândia é inspirado na minha infância. Quando era criança, eu sonhava, eu andava de avião, olhava a nuvem e eu falava, não, eu tenho certeza que é feita de algodão doce. Algodão doce. Meu sonho era ir numa montanha de sorvete, descer num trenó, sabe? Eu via aquelas montanhas de neve e imaginava que era sorvete de creme. Queria pular em camas elásticas de gelatina ou escorregar em tobogãs de sorvete. Eu lembrava, eu tenho uma memória muito clara da minha infância. E eu desenhava isso já com 9 anos. Óbvio que não tinha uma história, não tinha um livro, mas eu ficava desenhando esse reino, imaginando quem poderia morar lá, né? E aí o Brigadeiro era um dos meus doces, até os preferidos, né? Então eu fui colocando tudo que eu gostava e comecei a pensar quem poderia ser vilão num reino onde tudo é de comida. E aí surgiu a ideia da bruxa, que não gosta de comida, que é destruir o reino. Anoréxica. Eu gosto muito bruxa anoréxica. Eu gosto muito das referências. Quando você idealizou, tipo, a Jujuba, no caso, você pensou, tipo, porque a personalidade casa muito com o boneco, né? Com o doce. Tipo, a Maria Mole, o Brigadeiro. Isso, quando você pensou, vou construir esse reino, já foi pensando nas personas que você queria? Foi, com certeza. Quase como se você estivesse escalando atores para um seriado, sabe? Pensando, a Maria Mole vai fazer oposição com o Fast, que é rápido. O fast food, para mim, é o melhor. Eu acho que trocadilho é uma palavra errada, mas eu amo o fast food. Ele é muito. E tem uma coisa, né, que nos anos 90 podia, agora não pode. Por exemplo, vocês falaram a bruxa anoréxica, né? Hoje em dia a gente não usa mais essa palavra da bruxa na série. Ela ainda existe no livro, Jujubalândia. Sim. Porque o livro, ele tá num ambiente controlado, em que você tá ali com a professora na escola ou com os pais, e ele tem começo, meio e fim, que você entende aquilo. Na série ia ser complicado você colocar esse termo e, de repente, as pessoas não entendem. Então, a gente só avisou na série, né? São as adaptações que a gente faz, né, de uma década para outra. E na série a gente só chama ela de bruxa, mas ela continua tendo aquela essência de não gostar de comida. Perfeito. Até aproveitando essa comparação, porque aqui também a gente procura também assim fazer essas comparações e reflexões de como que era ali os anos 90. Alguns dizem que era uma terra sem lei, né? Ali na programação, com algumas coisas, comparando com hoje em dia, né? Que tem essa preocupação, esse zelo, ou um politicamente correto, eu não sei. Qual a relação que você faz assim, com a década ali que você produziu, que você trabalhou ali na publicidade, também foi estudar fora, e aí veio com o seu livro, para hoje em dia, para suas produções, qual que é a comparação aí que você faz? É muito isso que você falou mesmo. Naquela época não tinha muita regra, não tinha. Acho que todo mundo ainda estava entendendo, né? Agora começaram a surgir algumas regras e como lidar com alguns temas e alguns cuidados que você precisa tomar. Por exemplo, na série que eu fazia com os bonecos, tinha um personagem oriental, o Sushiroko. E os bonecos, eles eram feitos de espuma, né? Então, esse personagem, ele era amarelo. Sim. Mas não só por ser oriental, porque o cara, na hora de fazer o boneco, resolveu que ia ser amarelo e tá tudo bem. Como os Muppets, né? Não tem verde, azul, amarelo. Sim. Aí, por exemplo, hoje em dia, eu não posso ter um personagem oriental amarelo. Né? Então, assim, até eu cheguei a fazer alguns episódios de animação com ele amarelo. Quando eu levei para os Estados Unidos para dublar lá, eles falaram, esse personagem não pode ser amarelo de jeito nenhum. Você não vai conseguir nem dublador para ele, porque isso pode ser ofensivo. Então, eu reanimei todos os episódios com esse personagem. Assim, é um cuidado, entendeu? Que são coisas que a gente também vai aprendendo, né, com o tempo. E algumas coisas acho que as pessoas estão confusas ainda, né? A gente não sabe muito como lidar.
É todo um processo, né? E é importante a gente entender isso. Muita gente até nem gosta do termo politicamente correto, que já dá uma impressão de que é algo sem saco, mas é importante a gente pensar nisso para abarcar. E ainda mais você, que eu vi uma entrevista sua, que você quer muito aprofundar na educação e Sim. etc. Então você tem que abarcar todos os públicos. Mas uma coisa que eu queria saber, Mariana, é porque você trabalhava com publicidade. Aí veio a inspiração, uma paixão, quero trabalhar com o público infantil. Até então, teoricamente, você era redatora, escrevia, estava no seu ramo. E quando te chamaram para dublar na Xuxa? Boa. Uma coisa, eu, na minha infância, eu treinei muitos anos ginástica olímpica, né? Que é outra coisa que era ginástica olímpica, agora é ginástica artística, mas... Então, eu tinha uma noção de dança e de performance em público, né? E na adolescência, eu fiz bastante aula de jazz, sapateado. Inclusive, nesse período que eu estava em Nova York, eu também fazia aula de dança. Então, quando eu fui lá na Xuxa, eu estava relativamente confortável ali. Até hoje, na verdade, eu fico muito mais à vontade para dançar do que para falar. Nessa época, a gente acabou indo também no Serginho Groisman, que nem era programa de criança, porque ele achou legal aquelas pessoas vestidas de comida. E fomos na Hebe também. Que chique. Muito legal. E nas primeiras temporadas você dançava, conversava com a Zuzu, né? Sim, eu fazia, na verdade, a parte dos videoclipes, que eram justamente as partes que tinham as danças. E alguns episódios eu fazia quando era para ensinar a fazer uma coisa manual, que era meio moda naquela época, né? A experiência do dia, né? Uma coisa educativa. É verdade. Eu sou muito desajeitada, eu tenho 2 mãos esquerdas, né? Eu lembro que eu ria que tudo que eu fazia ficava horrível. Só que aí eu pensava, é bom para a autoestima da criança, que ela vai olhar, ela vai falar, ficou horrível, igual o meu, e tá tudo bem. Fiz certo. É verdade. Não, tá tudo bem. Olha, a tia lá fez. Eu lembro. Então tá bom. Quando eu era pequena, que eu via aqueles programas da Disney, que o cara fazia um negócio maravilhoso, eu ia fazer em casa, ficava horrível. Eu ficava frustrada. O Daniel Azulay. O Daniel Azulay, eu adorava. Uma coisa que me frustrava era os ingredientes da experiência. Era tipo um papelão, uma tesoura sem ponta, uma canetinha e um pedaço de plutônio. Tipo, não vou ter nesse caso. Era sem do nada. Surgia alguma coisa que a gente não vai ter, com toda certeza. É verdade. Vinha um material muito fácil, tá certo. Aí veio alguma coisa. Eu lembro que eu ensinei uma joaninha de pão, que a joaninha ficou assustadora. Ela podia ir para um filme de terror. E fiz também um carimbo de batata. E aí, depois você carimbava, ficava um borrão, não ficava nada, mas tudo bem. Porque a batata solta água. É muito comum essa experiência mesmo. É verdade. Maravilha. Muito bom. E, ó, aproveitando ali com a dança que você falou, agora só pegando um trechinho da atualidade. Eu acompanho você nas redes sociais, ali no seu Instagram, seus stories, e você realmente para dança não é nada de descoordenada, não, né? Nada de 2 mãos esquerdas ou 2 pés esquerdos, né? Você manda muito bem. Não, é o que eu falei. Você manda muito bem. Vou melhor na dança do que na coisa, aquela coisa de pessoal, sim. E eu tô praticando bastante agora, né? Na pandemia também. Falei, quer saber? Eu vou me dedicar bastante a isso para poder ficar com a cabeça a enlouquecer, né? Não, verdade. A gente até comentou em um episódio passado que a gente conversou com o Lobão, né? Ele foi lá e produziu no estúdio dele o novo álbum dele, né? Ele fez tudo sozinho, tocou, cantou, produziu sozinho, né? E cada um contou da sua experiência e da sua produtividade ali, né? Eu escutei muito podcast, fui me empenhar para tentar ali colocar meu projeto de podcast. E você foi para dança, foi ali que deu uma descompensada, que... Foi, total. Eu tinha esse histórico aí de já ter cantado na Xuxa. Sim, olha só, olha o portfólio dela. Eu lembro que a minha chefe de publicidade, Ana Carmen, eu tinha acabado de sair da agência, ela falou que ela via, e ela ficou enxergando, o que a Mariana tá fazendo na Xuxa? E disse que ela ficava nervosa, ela falou, ela acaba, quase 4 minutos, ela vai cair, vai dar errado.
Muito bom, muito bom. Mas deu tudo certo, né? Poxa, Deu tudo caramba, certo. nossa, Deu. deu tudo Ficaram certo. um ano ligando pro meu pai lá no 67 1777. Olha aí, olha aí. Mariana, daí você vai pra Globo, aí eu até vi em algum lugar que você já chega lá, manda chuva, né? Você já é diretora para fazer a garrafinha. Foi diferente esse processo? Porque quando você produziu a Zubalândia, era o seu projeto, você ainda ia produzir para vender. Da Globo, você já tinha superiores. E querendo ou não, acho que o comercial, de alguma forma, influenciava nesse processo de criação. E você sentiu esse peso ou foi tranquilo, posso fazer o que eu quiser? Foi muito tranquilo, porque como o Zuzubalândia já estava indo super bem lá no SBT, e eles estavam vendo a audiência que tinha lá, eles me deram carta branca. Então foi maravilhoso, assim, a parte de roteiro e tal, com a vantagem de eu ter uma produção muito melhor na Globo do que aquela minha, né? Então você imagina, chegava lá no Projac e tinha cidade da garrafinha, tinha uma figurinista só para garrafinha. Eu podia pedir assim uma roupa de época para garrafinha, igual da série que estava tendo. Então, Nossa, assim, é a Globo, né? Assim. É a Globo, foi incrível, foi incrível. Então deu um salto assim de qualidade em várias coisas, né? E eles me deram a liberdade, inclusive, de levar alguns atores que trabalhavam comigo para ir para lá. Aí eu vi que alguns eram da cultura até, né? Trabalharam no Castelo. Sim, eles não costumam fazer isso, de levar gente de São Paulo para o Rio, mas eu pedi e eles toparam, assim. Então, eu fui muito bem recebida lá, eu sou muito grata por esse período aí da Globo e essa carta branca toda que eu tive, né? O universo da garrafinha é um universo um pouco diferente, né? Aquela conversa com o pinguim, com o cachorro, mas a gente ainda vê a mesma sensação que eu tenho dos trocadilhos lá da Jujuba, que é o musicão, o pinguim. E quando você pensa, você imagina que a criança vai conseguir fazer as relações que você queria e você já coloca isso no roteiro, esse processo de conhecimento dos personagens? Sim, eu acho que a criança faz essas associações. Eu não sei, não é proposital, tá? Um programa ter algumas coisas em comum com o outro. Não. Eu faço aquilo que eu acho que eu gosto e que eu acho que a criança vai gostar também. Essa é que por exemplo, o pinguim da garrafinha, por acaso eu conheci um pinguim de verdade que usava fralda. E daí veio a inspiração. Como? Não, por assim. favor, vamos nessa história. Não é você joga e muda de assunto. Eu era criança e eu estava na casa de uma amiga dos meus pais, no Guarujá, o filho dela mergulhava, e ele tinha ido mergulhar e ele encontrou um pinguim que tinha sido arrastado pela corrente, preso no piche, e levou para casa, o tal do pinguim. E o pinguim começou a fazer cocô pela casa, fazer cocô na piscina. Aí eles colocaram fralda e suspensório no pinguim. Que maravilhoso. Aí eu cheguei, imagina uma criança. Nossa, que perfeito. Chegando numa casa e vendo um pinguim de suspensório e fralda. Então, quando eu cresci, eu faço muito isso, né? Eu falei, meu Deus, aquele pinguim eu nunca mais esqueci, eu preciso pôr ele numa história. E aí eu comecei a pensar, mas já pensou que legal? Esse era outro sonho meu, era ter um pinguim morando dentro do congelador da minha geladeira. Então eu vou fazendo isso. Eu vou fazendo o que eu queria. Que maravilha. Não, muito bom, muito bom. E em 1999, teve ali a Flora, né, com a Angélica. Sim. Eu quase fiquei louca com Flora Encantada. E aí, como que foi a Flora Encantada ali com a Angélica? Foi uma super experiência, né? Eu acho que a Angélica se desdobrava lá, fazia todos os personagens que a gente propunha, era muito legal. Mas era diário o programa, né? Eram 21 minutos por dia, então era exaustivo. Assim, tinha uma equipe que escrevia e tal. E para complicar, ainda tive a ideia de em vez de fazer aquele esquema novela, Sim. eu falei, não, vamos fazer 3 episódios de 7 minutos. Dado conta que a Angélica ia ter que ter 3 ou mais roupas diferentes, cabelos diferentes, objetos de arte diferentes. A gente começou a enlouquecer a equipe toda. Nossa. Na Flora já tem a presença da Angélica, do Leonardo. Você participou desse processo foi o primeiro trabalho grande do Leonardo, né? Depois que veio a Anitta,
Que Ele ele era estourou. esse personagem dele eu que criei, inclusive, que era para ser um menino tímido que gostava dela. Aham. E tinha um índiozinho também, o Mirim e tal. Na Flora Encantada eu não tinha a mesma liberdade que eu tinha no Garrafinha, né? Porque Garrafinha era 4 minutos, então assim, já a Flora Encantada tava todo mundo ali de olho, né? Era um programa maior, então era mais trabalhoso, assim, demandava mais da gente, mas foi divertido. Depois acabou virando formato, eu só comentei esse negócio dos 7 minutos, e aí mudou o diretor de núcleo, né? Quando entrou o Roberto Talma, ele falou, não, é muito legal, tal, mas vamos fazer como esquema novela. Legal. E a Flora Encantada veio, eu já tinha uma expectativa, porque a Angélica tinha feito Caça Talentos, que foi um sucesso, né? A Fada Bela. E tá no Vivo ainda, se eu não me engano. Eu acho que tá. Voltou há pouco tempo. É muito bonito, Flora Encantada. Trabalha um lado da ecologia muito legal mesmo, que tem essa questão da cidade. Mas uma curiosidade que eu tenho surgiu por causa do Flora Encantada. Os bonecos do Flora Encantada, principalmente as traças, eles tinham muita vida própria. E uma vez eles foram no Faustão, e aí o Faustão, o jeito de Faustão de sempre, e aí ele fala assim pros bonecos, o que vocês estão querendo, seus pentelhos, não sei o quê. Aí ele fala assim, meu sonho é comer uma ficha de apresentador. E aí o Faustão daí ele começa a chorar. Tinha essa liberdade, tipo, dos manipuladores e atores, eles darem vida pro boneco a ponto de personalidade? Com certeza. Inclusive, esses dois personagens, quem fazia era o Kiá e o Renato, e eles também constroem boneco, né? Eles têm muita experiência, assim, com boneco, e eles trouxeram muita vida para esses dois personagens. E por eles se conhecerem tão bem, os dois trabalharem juntos há tantos anos, tinha toda uma química ali dos dois, né? Nos episódios, dava para ter algum tipo de improviso, talvez não tanto quanto no Faustão, que eles estavam ali na pegada do humor e podendo falar qualquer coisa. Mas sim, eu acho que sempre o ator ele traz muito, enriquece muito. E isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, na gravação, principalmente quando não está gravando, que eles brincam entre eles. Sempre surge alguma coisa engraçada, alguma fala engraçada, e eu anoto. Que o que muito funciona bom. Eu acabo botando no roteiro. Uma dúvida também que surgiu agora, na verdade. E o desenho do boneco, tipo, a fisionomia dele? Quando você pensa, eu quero um pinguim de fralda, como que chega naquele pinguim? Então, eu desenho, tá? Eu não sou desenho. Eu não sou Nossa, é muito triste ser seu primo, hein, Mariana? Que dó. É como de uma criança, mas eu desenho o suficiente para falar para o cara que constrói o boneco, mais ou menos como é que é o bico do pinguim, como é que é o olho dele, como é que é a fralda. Né? Eu gosto de pensar as cores da roupa. Então, a Garrafinha, desde o começo, eu queria que ela tivesse aquela camiseta listrada, o cabelo laranja, o óculos quadrado. Então, eu consigo chegar a fazer esse esboço. Porque eu fiz uma relação agora, a bruxa da Zuzubalândia com a Tanajura, elas são um pouco parecidas com a Tana do olhinho puxado. Não, é engraçado você falar isso, porque são bonequeiros diferentes. Porque, às vezes, o boneco também, ele depende muito do estilo do cara que constrói, né? Verdade. Então, por exemplo, você pega os bonecos do Cocoricó, é um estilo, porque é boneco de espuma. Essa formiga aí, que era a Tana Chata, por exemplo, já foi a equipe do Kiá que fez, do Oba Bonecos, que é um outro tipo que vai mais para a linha dos Muppets. Então, assim, depende do material também. E ela era maravilhosa, né? Um sarcasmo muito, muito boa. Ela me representava muito. Concepção, né? Você tem a ideia de concepção, que às vezes pode ir para um lado diferente do que você imaginou, mas tem aquela ideia inicial. E como é que foi a ideia do Bigode Bicudo? Nossa, vocês estão por dentro, hein? Porque o Bigode Bicudo, como foram menos episódios, né? Não é todo mundo que conhece, mas foi o seguinte, quando eu entrei lá, era o Ricardo Waddington, né? Que era desse núcleo que eu tava. Quando ele saiu e entrou o Roberto Talma viu as coisas que eu já tinha criado e tal, e ele falou, eu queria que você criasse mais um quadro pra gente e tal. E aí eu lembro que eu pensei nesses dois personagens, né, que era o Bigode e o Bicudo, que eles ficavam ali num teatro e toda vez eles tinham que fazer um show novo, porque senão o dono ia transformar aquilo num açougue.
E eles nunca conseguiram o convidado, eles tinham que se fantasiar do convidado. Então, um dia eles eram Sandy Júnior, outro dia era a Angélica cantando Voo de Táxi. E aí era engraçado, porque tinha... Até a Tena Chata fez uma ponta ali, né? Às vezes eles vestiam ela também. Então, esse quadro aí, eu pensei em alguma coisa que fosse de humor e que gerasse uma quantidade, assim, sabe? Que eles ficassem engraçados fazendo essas imitações. E um dos personagens, acho que não chamava Bicudo, ele tinha outro nome, mas depois eu lembro. Muito bom, muito bom. Pode falar. Pode falar. Não, então, é porque aí eu ia comentar do Iguinho, que hoje é um grande portal, mas para a época foi muito revolucionário. E aí eu não consigo montar isso na minha cabeça de como você chegou em jogos para chegar nisso, e mesmo assim montar séries, animações, que eu acho que aí é quando você realmente começa a trabalhar com animação, né? Sim. O Iguinho, ele foi o começão da internet, né? A internet discada ainda. A gente... 2000, né? Já saindo 2000. ali no ano 2000 agora. Exato. A gente começou, na verdade, com tirinhas. Depois eram tirinhas animadas, ou seja, quando você clicava no quadrinho, o quadrinho animava. O Iguinho, ele foi inspirado no... Não sei se você lembra que tinha o comercial do Ig, tinha um cachorro. Sim, claro. O cachorro mais bem pago do mundo. Claro. E aí, né, eu fui convidada para fazer o portal infantil e eles me deram carta branca. Eu falei, esse cachorro está fazendo tanto sucesso, eu vou criar o filhote dele para ser o portal filhote do Ig, e vai ser o Iguinho, que vai ser um cachorrinho branco também, só que em animação. Só que no começo ele andava de 4, ele não falava, eu nem sabia como é que era a voz dele, né? E com o passar dos anos, ele foi evoluindo. Eu tive filho, então calhou do Iguinho, que depois se chamou Gui, eu mudei o nome para Gui. Eu peguei algumas coisas do jeito do meu filho falar, para criar aquela voz meio assim. Então foi tudo crescendo, assim, conforme os anos foram passando e evoluindo. E o site ainda tá no ar, não tá, o Iguinho? Tá. Porque quando a gente foi estudar, a gente entrou no seu site, que é muito perfeito, tem muito conteúdo. E aí eu até fui ver, será que o Iguinho não tá parado? Que é Mariana... O Iguinho, ele existe, só que assim, acabaram com o Flash, né? Foi descontinuado o Flash. E a gente tinha muitos jogos em Flash. Então a gente tá tendo que refazer quase tudo. Sim. Então, não tem mais aquela quantidade, né? E também a adaptação para o mobile, para iPad, virou uma confusão aí num determinado período, né? E você também participa de todo o processo de criação de jogos, de seleção, de logística e tudo? Sim. Realmente, muita dó dos seus primos no Natal. Mariana, que lançou mais um portal essa semana... É muito legal. E aí você falou da relação ali que, bom, casou, calhou ali com o nascimento do seu filho, que também te motivou a inspirar ali também no personagem. E nesse processo, você ia apresentando os personagens ali pro seu filho, né? E aí tinha esse feedback dele para você testar algumas coisas, alguma coisa que... na verdade, a Isabela me mata se eu não falo dela, que ela é mais velha. Isabela e o Felipe. Tá, Isabela, primeira ali. Teve, inclusive, toda uma temporada que era assim, uma coisa que eu sempre fiz com eles foi ler para os dois à noite, antes deles dormirem. Independente, sempre dei um jeito de conseguir ler um livro para eles à noite. Tal. Muito legal. E aí, numa das temporadas do Gui Estopa, que eu precisava escrever, e tava meio com o tempo apertado, eu falei, gente, agora não vai ser livro, vai ser história do Gui Estopa. Boa. Então, o desafio era assim, eles davam o tema e eu tinha que ir inventando a história ali na hora e eles podiam dando ideia. Quando saía alguma coisa boa dali, eu saía correndo do quarto e anotava. Então tem uma temporada do Gui Estopa que tem umas coisas muito doidas, assim, que veio meio que da cabeça deles, junto comigo, assim. Então era muita inspiração, porque eu já vi eles rindo, se estava funcionando ou não, sabe, o que estava indo melhor.
É verdade, você estava ali com 2 crianças para testar mesmo, criar junto com eles, né. Não é o público-alvo ali mesmo, né. O nome dele está nos créditos ali, de colaboradores de Cola roteiro. Bonitinho. que legal, que legal. Mas, e foi nessa mesma época que você teve a ideia de criar o Fábrica Maluca? Não, o Fábrica Maluca. Então, é que Fábrica Maluca foi depois do Flora Encantada. Ali em Né? 2003. É, que a Eliana, ela conhecia a Garrafinha, conhecia a Zubalândia, conhecia a Flora, e ela queria fazer alguma coisa nova e tal. E aí ela me procurou, e aí eu criei esse conceito da história da fábrica, né? Que era primeiro na minha cabeça era a fábrica da Eliana, que a ideia era ela ia abrindo portas e encontrando coisas diferentes dentro dessa fábrica, que tinha inclusive a cozinha, né? Que ela encontrava o mestre Coco lá e eles cozinhavam. E tinha outro lugar que eles construíam coisas. Isso acho que foi Ela é de muita engenhoca. É 2003. Foi quando passou a tarde. Foi o programa da Eliana que eu menos assisti. Mas aí você fecha a trilogia das loiras, né? É. Vai lá, É Xuxa, verdade, é Angélica verdade. e Eliana. Porque foi quando a Eliana já quis pegar o público um pouco mais adulto, né? Porque é quando começa aquela história da publicidade. Foi o último programa da publicidade infantil. Eu até vi um depoimento seu bem bacana sobre. Mas aí o conceito do Eliana na Fábrica Maluca, você fez o programa inteiro, não só os bonecos, né? Tinha, eu dei as ideias, né? O que ela gostou, ela usou, algumas coisas ela trouxe do que ela já fazia, mas tinha, por exemplo, um negócio que eu nunca tinha feito antes, que eu dei ideia, ela achou engraçado, era a arte do artista, que o cara tinha que cantar e ao mesmo tempo ele tinha que pintar ou fazer, tinha um desafio. Muito bom, muito bom. Porque ela ia receber convidado de qualquer jeito para cantar. Eu falei, mas aí vai ficar igual todo o programa. E se esse cara tiver que cantar e pintar um quadro tacando bexiga com tinta dentro? Só que não gostava das minhas ideias era a produção, que era sempre alguma coisa que sujava, que tinha que mudar o cabelo dela, ela e da Angélica, era sempre... Maravilha. Mas muito bom, é o que você falou, ia ser mais do mesmo, né? Poxa, vamos fazer o mesmo formato, vai mudar a história, né? Exato. Eu achei que era legal, porque você via que eles se divertiam de ali fazer uma coisa diferente, né? Do que era em todo o programa. É verdade, põe ali o cantor em cima de uma bola, equilibrando o prato. Era a arte do artista, era isso. Ele tinha que criar uma arte durante a performance. Então, ele tinha que cantar e pintar ou desenhar, sei lá eu o que tinha que fazer. E assim, você lembra de algum artista assim que fez algum artista assim que teve que fazer essa performance? Você lembra de algum caso assim? Então, isso eu não lembro, mas sabe o que eu lembro muito? O quadro da cozinha, que a Eliana, ela sempre visitava a cozinha como se ela fosse alguém famoso. Era engraçado que um dia eu lembro que ela foi de Ana Maria Braga, que era uma paródia da Ana Maria Braga, e o gato, né, que era o mestre Coco, ele ia cozinhar e a Ana Maria Braga ficava comendo os ingredientes, né? Então ele não conseguia. Não tinha pegada de humor. E teve um que ela fazia também, e ela estava ótima, assim, as interpretações dela, que era de Daniela Mercury. E ela ficava com o cabelo assim, e ele não conseguia cozinhar, porque aquele cabelo da Daniela Mercury. Muito bom. E aí, eu acho que é um dos seus últimos trabalhos que a gente achou assim em programas infantis famosos. Que aí você foi pro Bom Dia e Companhia. Sim. Que você tirou a tia, né? Eu gostava dela. Uma tia, né, que pensava, não era? Ela mesmo. Ela que fez essa coreografia do... não, eu não gostava, já era velho essa época, pessoal. Eu gosto de coreografia. Não, na verdade, a ideia ali, o que foi? Foi dar uma melhorada no cenário, porque eles estavam com um monte de resto do cenário. O próprio pessoal da cenografia falava que eles tinham vergonha do cenário, porque eles queriam fazer um negócio novo e não deixavam. E aí a gente também deu uma melhorada nas músicas, uma melhorada nas roupas da Priscila e do Yudi. A gente deu uma arrumada na grade de desenhos também, que estava meio bagunçado. Então foi... Que é a melhor época, que todo mundo lembra até hoje.
X-Men Evolution, Liga da Justiça. Eu ficava que nem uma louca ali, escolhendo e vendo o Ibope pra gente ganhar, entendeu? Então era uma coisa hiper estratégica, assim, que eu sabia que a Xuxa ia ter, sei lá, o Bob Esponja em tal horário. Então eu ficava vendo, então eu vou botar esse desenho aqui porque ele vai ganhar desse, esse aqui porque vai perder desse, e a gente começou a ganhar. Nossa, que legal. E É, assim, até hoje tem muito meme, tipo, o seu almoço era não sei o quê. Foi bem a época que marcou. e qual o desenho estratégico ali que você lembra? Que era a carta na manga. Ah, um desenho que é historicamente estratégico, independente do canal, é o Pica-Pau, né? Pica-pau. Você jura? Eu achei que você ia falar Meninas Superpoderosas, alguma coisa Não, assim. Não, não. assim, Pica-pau é muito clássico. o desenho, o Pica-Pau é clássico, mas o desenho também depende muito do horário que você põe, entendeu? Se horário do almoço, eu lembro que tinha lá, isso não foi nem eu, já era do Bom Dia e Companhia, que eles tinham uns desenhos, acho que era meio de herói, perto da hora do almoço, que não podia mexer. E eu não mexia mesmo, porque via que subia ali e tal. Mas o próprio Bob Esponja sempre também, só que era da Globo, né? Sim. Então, tem alguns desenhos que vêm, viram moda, e tem coisas que não dá para você saber. E dá maior medo, assim, de você escolher um desenho que ele é muito longo, porque se ele te derruba, ele vai te derrubar 15 minutos. Aí É verdade, é verdade, é verdade. Meninas Superpoderosas tem essa vantagem, que eu lembro que eles eram curtos. Então você podia jogar lá e testar o que ia acontecer, entendeu? E se dava certo, aí você emendava mais de um. Eu tinha que ficar pensando essas estratégias. E outra coisa que a gente começou a fazer que era legal era não aqueles prêmios do telefone, ainda não tinha isso. Mas tinha algumas coisas de ganhar alguns brinquedos que tinham a ver com os desenhos que eram exibidos. Ah, legal. Eu lembro que tinha a Turma do Bairro, né, que era um dos desenhos, e aí tinha a bola da Turma do Bairro, o jogo. E aí tinha participação das crianças? Eu não lembro disso. Não tinha essa coisa de poder ligar, porque assim também eu tinha que trabalhar com o que tinha lá, né, o que eles disponibilizavam, né, eu não sei porque depois eles começaram a fazer a coisa de ligar e ganhar o prêmio, né. Sim, foi em 2007, eu acho, que foi quando estourou mesmo a Priscila Yudi e logo em seguida a Maísa, que fez história. Inclusive, olha, hoje é o dia que a gente está gravando, foi anunciado, amanhã é o último Bom Dia e Companhia da história. Pois é, eu vi. Acabou. Porque o SBT ainda era a única emissora aberta que ainda investia em programação infantil, né? Mas acabou hoje. Na verdade, acaba amanhã. E como que você vê isso, Mariana? Que você pegou ali, você aí virou referência mesmo, né? Em montar esse tipo de programa, até como você está falando, em programação. E hoje a TV aberta, ela, como o Biru acabou de falar, amanhã é o último dos moicanos ali, que é a SBT, a última referência. Como que você vê isso? Porque tudo agora foi para TV fechada, né? Ou streaming mesmo, né? O que eu acho que aconteceu foi o seguinte também, a criançada que tá vendo desenho tá muito no YouTube, né? Então a criança já cresce, assim, eu lembro que os meus filhos mesmo, eles não sabiam direito quem era a Xuxa, que já tava entrando na internet, né? E cada vez mais, não só YouTube, mas os streamings todos, os próprios canais, né? Cartoon e tal, também acabaram perdendo um pouco para a internet. Agora, uma coisa que acho que você comentou que eu falei, que muita gente acha que o programa infantil acabou na TV aberta porque proibiram a publicidade. Não é isso. Na vida real, eu sempre falo isso, na vida real, não foi isso. A vida real é que, assim, o canal começou a ver que com um programa feminino, tipo Fátima Bernardes, sei lá eles têm muito mais anunciante do que o programa infantil, é muito mais dinheiro para a emissora, entendeu? Porque aí você põe lá comercial de banco, de telefone, não tem limite. Ao passo que o infantil vai anunciar o quê? Brinquedo? Verdade. E tá vendo ali o público, né? Ainda é a referência ali da dona de casa que tá ali vendo o horário, ou a pessoa que tá trabalhando na casa de uma outra pessoa, e também tem a liberdade ali de acompanhar a programação. Acho que é mais nesse sentido mesmo, que ainda
né? Ver que esse público, com programas como Fátima Bernardes ou culinária, né, também. Exato. Não, e eu tenho uma teoria, né? Para ter acabado o Bom Dia e Companhia também. Porque o Bom Dia e Companhia, durante um tempo, tudo bem, ele podia não dar essa receita comercial para o SBT, mas ele dava audiência, fazendo com que o SBT, como era muito grande ali, ficasse em segundo lugar. É muito legal você falar, eu sou o vice. Sim. Com essa migração para a internet, ele perdeu esse público, talvez ele não conseguisse mais essa audiência. Aí o que acontece? Teoria, gente, tá? Eu não li teoria. Tá sem a receita e sem audiência. Então, por que é melhor ele fazer? Acabar mesmo. Essa é a minha teoria. Eu estava vendo que durante muito tempo o Silvio Santos só manteve porque ele queria pegar a audiência, que era o público jovem, para ver se ele conseguia ficar, tipo, na média do dia, ficava bem, mas isso não estava acontecendo. E aqueles jornais Pinga Sangue são o auge da audiência, né? Tipo, o jornal vai começar às 6 da manhã, vai terminar meio-dia. O primeiro impacto agora, porque é uma audiência absurda. E aí o Dan comentou de streaming, aí a gente queria comentar que a HBO Max já tem todos os episódios de Zuzubalândia. Muito bom. E vai estrear agora o Gui, não vai? Vai. Não sei quando, mas é esse ano. Mas o Zuzubalândia já tá lá. A Zuzubalândia é animação, né? Animação, Animação. E a gente está produzindo agora um longa de Zuzubalândia. Animação. Olha só. Para cinema ou para streaming? Ou para quem quiser comprar? Não, eu penso streaming, porque eu acho que assim o cinema nossa, é muito complicado. Não, pode até ter exibição de cinema, mas não é o grande. Cada vez mais o que a gente vê, né, que cinema, quem tá indo bem, ou é filme de herói, ou é Star Wars, ou é. O que acontece é o seguinte, é muito caro você divulgar um filme para o cinema. Então, para o produtor, para mim, não faz sentido todo esse desgaste para ir para o cinema, sabe? É melhor focar no streaming, que o meu público tá lá e ele vai ver 1 milhão de vezes aquele filme, que é uma experiência que eu tive até com o Brasil Animado, que foi o meu primeiro longa não foi o primeiro, mas de animação. Foi o primeiro 3D do Brasil, não foi? Foi, com captação 3D. A gente lançou ele em 2011 e até hoje ele passa nos canais de Telecine. Isso significa que ele tem uma boa performance, né? Porque tem aquele negócio de cumprir tela, mas isso só vale nos primeiros anos. Quando o filme ele continua durante 10 anos, é porque ele está tendo uma boa performance de audiência. E outra mudança, né, que dá para perceber, saindo da TV aberta, né, e também não revendo a ideia de ir para o cinema e para o streaming, como você falou, ali tá na mão também da criança, né? Pois é. Tá na mão da criança ali. Tem o YouTube, mas também tem o aplicativo fácil ali no celular. Sim. Que é no comando que a criança já sabe, né? Hoje em dia é bem isso, a autonomia ali da criança, de saber que tá lá no YouTube, que saber que tá na HBO, que tá na Amazon, que tá na Netflix, a programação dela. Ela tá lá e entra e vai assistir. É uma relação muito louca, na verdade, né? Porque a gente, de uma certa forma, vai dando essa autonomia ali para criança. E, claro, ali tem aquele controle também que os pais podem ter hoje em dia para uma programação mais assistida ali do que realmente ela vai clicar e assistir. Assim, mas é muito bom isso também. O filme infantil ele é muito bom para o streaming, porque a criança ela não vê uma vez só, né? Ela gosta de repetição. Ela vê várias vezes. Muitas vezes. Ela acaba tendo uma quantidade de visualizações absurda. Se tiver música, então... Não, muitas vezes. Eu tenho um filho de 7 anos, né? E acho que o pessoal ali da Netflix, com o que ele tá assistindo agora, Acampamento Jurássico. Nossa, eles devem estar felizes ali. Muito felizes. Porque ele assiste, é o que você falou, é repetição, é repetição, é repetição, é repetição. A criança gosta disso, né? E eu vejo pelos meus alunos, eles têm o bingo, tipo o Encanto da Disney. É o bingo de eu já decorei a música do Bruno, eu já decorei a música da Maribel, e cada semana vai aumentando. Não, mas eu vou assistir amanhã de novo e repete muito. E aí, a gente vai rodar a pauta, Dan? Vamos assim. Vamos. Bom, aí você
se destacou referência ali na programação infantil. Tá? Na timeline ali do tempo, de 2006 foi ali o trabalho com companhia, Bom Dia e Companhia, né? 2006. E quando que foi a conversa? Qual foi a ideia de pegar a história ali do Vips? Do Marcelo Nascimento. Do Marcelo Nascimento. O Vips, na verdade, lembra que eu contei desse curso aí de cinema? Isso. Pra ver? Quando eu voltei, eu fiquei assim, nossa, eu queria tanto achar uma história que rendesse um filme, uma ficção e tal. Aí, em 2001, eu estava um dia assistindo Mauri Júnior e vi ele contando que ele tinha sido enganado por esse cara durante 4 dias num evento. Achei cômica aquela história. Vi ele dando entrevista como se ele fosse dono da Gol, perfeito, né, falando lá, mal cara de pau. E aí eu vi a dele na revista Época e vi que ele tinha feito muito mais além do que estava no programa do Amaury. Falei, essa é uma história para virar ficção, né, para virar um filme. E eu conheci o Fernando Meirelles, da O2, e o Tonico Melo, da época de publicidade, porque eles já tinham dirigido comerciais meus, da época de agência. Lá na DM9, né? Na DM9 e depois na Talent, que eu trabalhei lá também. E por acaso, nesse período, o Fernando Meirelles tinha um acordo com a Universal Pictures que ele poderia produzir 2 filmes aqui no Brasil, sem ser dele, que seria de algum outro diretor. E aí eu falei com o Tonico, contei a ideia pro Tonico. O Tonico amou a ideia e não soltou mais até conseguir fazer. Até a gente ficou anos lá, trabalhando até sair o filme. Só que assim, chegou um determinado momento nesse trabalho do filme que eu já tinha vendido os direitos do livro para eles, né? Eles já tinham contratado um roteirista para fazer e eu estava com aquelas imagens que eu tinha ficado 1 ano fazendo nas entrevistas na cadeia com o Marcelo e também com outras pessoas que ele enganou, que eu comecei a olhar aquele material e falar, nossa, esse material é muito rico. Eu deveria fazer um documentário com isso. E aí que surgiu a ideia do documentário, que acabou sendo feito em paralelo com a ficção. Você já tinha esse gosto por documentário, né? Porque eu acho que quem gosta de documentário e trabalha ainda e estuda cinema, algum momento sempre já pensa nisso, né? Poxa, pegar uma boa história, um bom enredo e me aprofundar para fazer o documentário, assim. Nossa, eu amo documentário, mas eu não imaginava de verdade, assim. Eu achava que aquilo era só material de pesquisa. E, nossa, agora entrou um eco aí. É Lobão, sempre é Lobão. Eu ia ficar aqui, né, repetindo. Não fui não. Tá o eco ainda? Não, podemos continuar. Podemos. Então, quando eu vi o Marcelo, ele ali naquela cena dele se fazendo passar por líder de uma facção, que eu não posso falar o nome, dando entrevista, né? Eu vi uma entrevista sua, eu assim, não quero saber também qual é a facção, mas por que não pode? Ele falou que não pode. Mas você sabe. Os caras matam ele. Entendi. Tá. Então, eu achei que era tipo direitos autorais da facção. Eu falei, mas não faz sentido. Falaram, no Pânico ele mudou. Gente, não é que ele mudou. É que quando eu fui no Pânico em 2005, eu não tinha noção, então eu falava o nome da facção, entendeu? Botei no livro. Aí depois ele falou, você tá louca, não pode falar. Eles me matam e não sei o que lá, tá? Então... Mas e outra também, né? O pessoal... Bom, tá a internet aí, hoje em dia não tem mais isso também, né? Qual que era a facção? Acho que, assim, não precisa falar, né? Já sabe, Já sabe também. Não, por isso que a minha curiosidade era só o motivo de não poder falar. Não, exato. Mas não pensei nisso. Mas o que era incrível era essa entrevista dele, né? Que se você colocar do lado, a entrevista que ele dá pro Amaury Júnior como empresário, que ele tá com uma camisa Apollo, assim, com um helicópterozinho, né? Aí corta. Tem entrevista dele ali na porta de Bangu, com a mesma camisa, com as correntes de ouro, e falando como um bandido líder de facção. Eu achei muito louco isso. Eu falei, tem que botar isso no documentário. Fragmentado. Nossa, excelente. E 2 dúvidas, assim. Você acha que ele mentia tanto, que ele acreditava no personagem dele? Por isso que ele passava tanta confiança? Porque, tipo, eu assisti a entrevista dele no Amaury Júnior, eu tenho muita certeza que ele é filho do dono da Gol.
Que ele tem uma facilidade para guardar informação, né? Como ele convivia com os pilotos, né, da Gol, da TAM, ele sabia esse negócio do número de aeronaves, ele sabia essas coisas técnicas, né? Voar no jump seat, ele joga umas palavras que a gente não conhece, a gente fica, ele sabe. Exatamente. Ele faz isso em todo lugar que ele vai, entendeu? Então ele vai com os policiais, ele pega os termos dos policiais, então ele tem essa capacidade, mas ele sabe o tempo inteiro que ele está interpretando. Não é que ele fica doido, igual lá na fragmentado. Fragmentar. Ele sabe. É um distúrbio muito consciente, né, que ele tem. Mas eu posso falar uma outra referência, gente? Claro, né? Mas o próprio Daniel Zuckerman, o impostor, ele faz isso. Ele pega termos, ele pega referências, ele pega nomes, ele fala com certeza. E a pessoa que tá ali, pô, não, tudo bem, entra aí, pode passar. Então, eu acho que ele vai muito, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa assim de confiança. O cara te passa ele acredita, né? Quando você tá acreditando muito, os outros acreditam. E também tem a coisa assim do cara que ele é quem você quer que ele seja, né? Então os jogadores de um time de futebol pequeno querem muito que aquele cara seja o olheiro da seleção. Eles querem que aquilo seja verdade. Exato. Ele é a pessoa que a pessoa tá precisando, né? Ele é quem a pessoa precisa. E você não acha que você passou um ano colhendo depoimento? Você não acha que alguma história que ele te contou é mentira? Ah, pode ser. Eu acho que é graça. Você vai assistir o documentário tentando identificar o que é verdade e o que é mentira. Né? Agora, uma coisa que ele faz, e é proposital, ele muda nomes de lugares e épocas. E ele falou para mim que ele ia fazer isso. Mas por que você vai fazer isso? Ele falou, para não me pegarem. Se eu falo o estado, falo a época, você não pode pôr no livro. Então, ali não é que ele está mentindo, ele está modificando para... pro livro assim, eu entendo. Mas aí talvez ele te contou alguma história, sei lá, de olheiro da seleção. Que essa história jamais aconteceu, sabe? Não, essa eu acredito, acho muito fácil. Eu também acho. Não, e parece que também o próprio time, né, confirmou, alguma coisa assim. Tem as... Eu acho que a mais incrível é que ele se faz passar por líder de facção, e a que parece mais mentirosa é a que ele enganou o departamento de entorpecentes americano. Né, avião. Que ele pintou um jato de preto, tirou o negócio da turbina para sair mais combustão e tal, e aí atravessou. Essa tem cara de mentira, mas é boa a história. É verdade. Mas você teve algum problema com direito autoral, assim, falando sobre alguns artistas, por exemplo, lá no Recifolia? Não, alguns deles até eu procurei, né? E eu acabei fazendo contrato, por exemplo, o Ricardo Mack, que na minha opinião é um dos mais engraçados ali do documentário. Então eu fui lá, conversei com ele, a própria Maria Paula, o próprio Amaury Júnior, todas essas pessoas eu tive autorização, né? Os outros eu não lembro de ninguém assim que a gente fale muito e que não... O Marcos Frota, por exemplo. O Marcos Frota, não conheço, não falei com ele. E muito do que eu peguei dele eram coisas que estavam em matérias. Ou o próprio Marcelo falando dele, né? Não tem um depoimento dele, como tem a Maria Paula e o Ricardo Mack. É que o documentário tem um caráter jornalístico, né? Então dá uma credibilidade. Tipo, o Ricardo Mack não deve ter ficado com o sentimento de que foi passado para trás, não sei o que ele estava prestando um serviço de utilidade, né? Sim. Utilidade pública. Mas a minha curiosidade é assim, você viu aquela história, agora ali no começo, você viu aquela história, achou muito interessante, qual foi ali o sentimento de entrar no presídio e conversar pela primeira vez com ele? Qual que foi ali o seu sentimento, aquele nervoso, porque, poxa, você está entrando num presídio, vai conversar com uma pessoa que tem aquele histórico, como que você vai chegar e abordar ele, o que você vai falar, ao mesmo tempo uma curiosidade, uma ansiedade, como que foi ali, aquele dia? Então, aquilo foi muito uma cena de filme,
que ele colocaram ele sozinho numa cela, muito, muito filme mesmo. Deu ia assim, meio com medo, né? E aí, pôs a mão entre as grades para me cumprimentar. Nossa! E agora, né? Deu 2 segundos para eu pensar, dou a mão, não dou a mão. Eu falei, vou dar a mão, porque também se não der ele vai ficar bravo. Mas eu pensei, vou dar a mão, ele vai fazer assim, vai pôr o canivete. Juro. Não, aí você já Aí, pensa ali em Silêncio dos Inocentes, sei lá, vai me puxar. Pensei total. Daí ele não puxou, não fez nada disso e tudo bem. Mas teve um dia que eu fiquei com um pouquinho... Apesar que eu sou uma pessoa que eu não tenho muito medo. E isso é algo que eu tenho em comum com ele, que ele também não tem medo. Mas teve um dia que deu um certo medo, porque era assim, trancavam a gente numa sala, tiravam ele da cela, trancavam numa sala, e junto comigo ficava o cameraman. Um dia esse cameraman saiu para ir ao banheiro e eu fiquei sozinha com o Marcelo. Sozinha e nenhum policial ali, nenhum carcereiro, nada? Na sala, acho que tinha fora, dentro da sala não tinha. Tanto é que ele falou assim, tá vendo como eu não quero... Porque toda hora ele falava para mim, eu não vou mais fugir, porque eu quero cumprir minha pena e não sei o que lá, não vou fugir. Ó, a prova que eu não vou fugir é essa aqui. Eu tô sozinho aqui com você, tem aquela janela ali. Se eu quisesse, eu fugia agora. Pegava você e te fazia de refém. Nossa, que maravilha ouvir isso, né? Mas ainda bem que você não quer, né, Marcelo? É verdade, né? No banheiro. Aí você... Eu só fiquei assim... e outras horas que dava medo, ele ficava falando do patrão do narcotráfico. Aí eu falava, caramba, olha as coisas que ele tá falando, né? Daí ele falava assim, mas não fica com medo não, que ele não vai matar você, não. Agora, ele vai matar se você fizer o filme e não colocar ele no filme. Aí ele vai matar. É muito Cidade de Deus, né? Ele, cadeira de balanço. Na Cidade de Deus tem isso, que precisa postar foto no jornal do chefe do tráfico, senão o traficante fica nervoso. É verdade, é verdade. Nossa, mas eu fico imaginando, realmente, cena de filme, você indo lá, aquela primeira conversa, aquela primeira abordagem, e tem ali, né, o caso que você foi enganada por ele, né? Sim, tem esse também. Que foi o tal negócio. As pessoas não acreditam, mas é verdade, tá? Eu juro que eu pensava... Ia ser tão legal se ele me enganasse, ia ser tão engraçado. Mas eu não vou ser idiota de cair, porque eu sei que o cara é estelionatário, não vai. Exato. Você tá pensando, pô, eu tô estudando tanto esse cara, eu vou sacar qual é. Ia ser engraçado? Ia, mas vou cair? Não vou, mas tudo bem. Só que aconteceu o seguinte, era para eu ir começar a entrevista no final do ano. Só que aí, final do ano, eu não pude ir e acabei indo em janeiro, um mês depois, acho. Isso daí foi o quê? 2000 e o que ali? Foi, acho que de 2003 para 2004, se eu não me engano. Tá. Aí eu liguei para o delegado, avisei, avisa que eu não vou agora, vou só daqui a um mês, tal. Chegou um mês depois lá, o delegado não tinha avisado para o Marcelo, ele estava furioso. Ele virou para mim e falou, você sabe que por sua causa eu todo dia faço a barba? E tô cortando o cabelo, porque todo dia ele achava que eu ia. Ele se arrumava, eu virei piada aí na cadeia. Você não pode fazer isso na cadeia, não é assim que funciona. E eu morrendo de medo, né? Nossa, falou, agora que eu não vou mais fazer com você. Olha. E veio aqui o advogado do Roberto Faria, que é um diretor irmão do Reginaldo Faria, inclusive o Roberto já fez o filme do Pareja. Aí chegou o seu Paulinho ali na porta, seu Paulinho, pega lá o livro de entrada, que eu quero mostrar para ela a assinatura do advogado Roberto Faria. Jogou ali um verde, né? Total, ele falou, pega esse telefone e liga, era um telefone do Rio, e eu ligava, ninguém atendia. Eu já estava conformada, eu já tinha oferecido para ele na primeira visita, dele ser meu sócio no livro, e ele não quis, ele quis só um cachê, porque ele achava que nem ia ter livro, na verdade. É isso que eu acho. E não quis. E aí, quando eu voltei, ele deve ter pensado, pô, eu devia ter pegado essa sociedade aí no livro, não peguei. Ah, entendi. Aí, tudo bem, né? Aí começa a gravar, né? Aí eu falei, como é que você faz para enganar as pessoas? Isso depois da gente assinar tudo no mesmo dia ali, advogada, não sei o que, adendo, para ele ser sócio no livro. Então, como é que você faz para enganar as pessoas, para convencer? Aí ele vira, eu não te convenci hoje?
Pois acabou, não vai ter documentário. Não, juro por Deus, eu não falei que sim, eu não respondi para ele. Eu senti o sangue subir assim, tuf, na cabeça, sabe? Eu vou ficar muda, eu não vou dar esse gostinho para ele de falar, você me enganou, vou pular para a próxima pergunta. O Mariane, sobre direitos autorais, eu vi algumas entrevistas aí lá na Casoy, ela que fez livro de um monte de caso de assassinato e não sei o quê. E ela fala que criminoso não pode receber nada. E aí você falou que o Marcelo é sócio. Então, nos Estados Unidos, né? Essa regra... Não, ela... Não sei, porque ela fez Richthofen, fez, sei lá, um monte de gente aí famosa. Ixi, não tipo sei. Matsunaga. Apesar que ele já cumpriu a pena dele, né? Então, mas lá quando você entrevistava ele, que ele assinou o contrato. Quando ele assinou o contrato, ele ainda estava cumprindo. Mas eu não sabia dessa regra. Realmente não sabia. Não sei se é nova. Eu ouvi isso agora recentemente, que nos Estados Unidos, né? A gente tá vendo essas séries todas aí, Inventing Anna, não sei o quê, que eles não podem receber, né? Tem esse negócio. Mas na época que a gente fez o contrato com a editora e tal, não lembro, não tinha essa regra. Eu acho que é bom que ele receba, porque aí ele ganha o dinheiro de uma maneira honesta e as pessoas ficam sabendo quem ele é e não caem mais nas coisas dele, entendeu? A família dele é super grata a mim por ter tirado ele disso. Não, é verdade, eu acho que foi também um norte ali para ele, a repercussão ali também nossa, vai ter um livro sobre a história, vai ter, e eu escutando ele em outras entrevistas, outros podcasts também, a esposa dele também foi um fator para ele sair desse vício, né? Porque é um vício a mentira, né? Não, e ele falava, a hora que eu vir a minha história no livro, eu vou entender por que eu fiz tudo isso. E aí eu não vou mais fazer, né? Ele entendeu? Eu acho que ele entendeu, sim. Hoje ele trabalha até com isso, né? Sem aprontar nada, muitos anos, né, que ele tá. Sim, ele diz que é como se fosse um vício mesmo, porque para ele era um artifício que ele fazia e era muito fácil, tudo, ele conseguiu o que ele queria. Era muito fácil. Bola de neve, né, ele falou também, né, porque aí ele fez uma coisa errada, aí para arrumar essa, aí faz outra, aí vai fugir ali, pega outra identidade, não consegue parar, né. E ele pensava assim, não é que ele não se arrependia, mas ele via que ele já estava no meio do caminho e para desfazer tudo que ele já tinha feito, ele continuava. O que ele falou, né, que ele criava uma personalidade ali, né, inclusive com RG e tal, aí ele matava essa pessoa, aí criava uma nova. Nossa, que trabalheira, né? Muito, né? Nossa, verdade. Vezes, assim, nem para ganhar dinheiro, né? Só pela diversão, às vezes, ele fazia. Muita coisa era diversão. Agora tem uma coisa engraçada, que tem muitos músicos que ele vendeu shows de verdade e que amam ele. Que gravaram vários depoimentos convidando para o lançamento do livro agora, da versão estendida, chamaram a gente para fazer live. Ele louco. Ele se fez passar pelo, acho que guitarrista, o baixista do Engenheiros do Havaí. O guitarrista. Aí baterista de uma outra banda também. Porque o que ele falou, ninguém sabe a cara do baterista. Verdade. Errado não tá. Né? Não, muito bom. E, bom, hoje vocês relançando, né, o livro, né? O VIPs, e por que assim? Por conta porque vai virar Não, o negócio foi o seguinte, como teve o documentário e o filme, sim. Eu estava recebendo muita mensagem de pessoas querendo saber onde ele estava, o que aconteceu com ele, o que aconteceu depois do filme, do documentário, e toda semana eu ficava respondendo, né? Aí eu virei para o editor e falei, e se a gente fizer uma versão estendida, contando o que aconteceu, né, depois? E aí ele achou uma boa ideia e por isso que a gente acabou fazendo esse lançamento. E é verdade, porque sempre a gente fica na curiosidade, né? Pô, e o depois? E o depois disso?
E vai virar, em outras entrevistas, podcast, parece que a história dele vai virar minissérie, tem a ideia? A gente tem esse sonho, né? A gente quer. Eu tô indo atrás já, né? Eu acho que tem grandes possibilidades, sim. A certeza é que não vai ser o Wagner vai fazer, né? Não. De jeito nenhum. Mas você gostou do filme, Mariana? Eu achei que ficou um bom filme. Não vou dizer que assim, não vou dizer, não gosto. Eu gosto, acho bom, mas não é o personagem. Não é o personagem. Eu acho que o Wagner Moura é um baita ator. Ao contrário do que o Marcelo fala, eu acho ele um baita ator. Sim. Mas ele criou um novo personagem, que é até interessante, só que não é o personagem do Marcelo. Mas eu gosto muito, assim, que na época saíram os dois, eu acho que era muito interessante, até para quem estava estudando cinema, o roteiro, de assistir os dois, o documentário e a ficção, e ver como você pode contar uma mesma história de maneiras tão diferentes, né? Nossa, verdade. Uma num documentário com um pouco mais de humor, outra numa ficção, indo para um lado mais dramático. Eu acho que é legal isso, né? E vocês participaram do processo do filme, da ficção? De escolha de elenco, de locação? Então, antes de colocarem algum dinheiro na história toda, eu e o Tunico Melo ficamos assim mais de um ano lá tentando fazer um tratamento de roteiro, né? Baseado nas minhas pesquisas, só que assim, nem eu nem ele, nenhum dos dois eram roteiristas. Eu era roteirista de programa infantil, não de longa-metragem, mas a gente fez lá o melhor que a gente pôde, que foi o suficiente para o Fernando Meirelles aí sim investir e trazer outros roteiristas para a história e tal. No momento que entraram esses roteiristas, acabou ali a minha participação, né? E eu fiquei livre para fazer o documentário. Eu, na época, queria muito que o ator fosse o Selton Mello. E eu lembro que foi perguntado isso até para ele, e ele também, acho que falou o nome do Selton Mello, né? Ele gostava muito do Selton Mello. E eu gosto muito também, e eu acho que o Selton Mello tem essa pegada de humor, né? Mas na época a O2 escolheu o Wagner Moura, que é um excelente ator também. Ele tinha acabado de fazer Tropa de Elite, né? E o Selton tinha feito. Né? E o Selton tinha feito Meu Nome é Johnny? Tinha, que eu adorei. Muito bom. Que é um filme dramático, mas tem uma coisa de humor, né? Tem, muito bom. Isso que eu gostei. O Marcelo, desculpa. O Marcelo participou das gravações do filme como consultor? Não? Na verdade, o diretor não quis nem conhecer o Marcelo. Nossa, que pesado. Não, mas então, realmente... Vou contar uma coisa para vocês, ó, se ele estiver vendo, se ele for assistir o podcast, eu vou falar para o Tunico assistir. Ele é meu amigo, vou falar, aí, Tunico, eu fui enganada pelo Marcelo por causa do Tunico. Sabe por quê? Eu atrasei para ir fazer a minha entrevista, porque toda vez o Tunico falava, eu vou com você, e ele morria de medo. E ele chega, eu não vou mais te esperar, eu vou sozinha. Só que isso ele me atrasou um mês. Entendi. Isso eu nunca contei pra ninguém. Fez o Marcelo ficar bravo. E o Marcelo fez 30 dias de barba. Ele é meu sócio no livro por culpa do Tunico Mello. A pele dele já tava com urticária, assim. Olha, por favor, minha senhora, olha o que eu tô fazendo todo dia barba. E homem, fazer todo dia barba é complicado, E é engraçado, né? Eu não tinha medo de ir, ele tinha medo. Tanto que eu até te fiz essa pergunta, né? Porque, nossa, eu teria um cagaço, assim, né? Pô, ir num presídio, né? Conhecer uma pessoa que tem esse histórico de engano, você não sabe o que passa na cabeça dele, né? Você não sabe. E assim, é uma coisa que a ficção, na verdade, ela dá essa liberdade para você mudar a história e mudar o personagem. Eles quiseram ir para uma outra coisa, né? O personagem da ficção, ele é meio esquizofrênico e tal. Eu não desgosto, eu acho bom também, só que é diferente, é outra coisa. Né? Eu perguntei porque o Johnny participou do filme do Meu Nome Não é Johnny, ele era o consultor das cenas, tipo, até o Selton comenta isso, eu já fiz vários personagens, mas nunca o cara tava na minha frente me corrigindo, e talvez isso teria agradado o Marcelo, né?
Mas eu acho que até os produtores, eles nem queriam, assim, esse envolvimento dele. Acho que eles queriam ter liberdade. Eu acho que o próprio Wagner Moura queria ter a liberdade de fazer o que ele acreditava, entendeu? Mas eu acho que, assim, eu acho que o Wagner... A minha opinião, tá? Acho que o Wagner Moura meio que cagou para a pessoa do Marcelo. Acho que ele não... é uma história, mas ele meio que julgou o cara. Não quero nem conhecer esse cara. Sim, o Marcelo ficou chateado. Chateadíssimo. Mas, eu concordo com ele, porque, poxa, independente, você vai fazer... o personagem sou eu, uma pessoa real. Pô, sei lá, conversar um dia... Acho que ele não foi nem isso que ele ficou mais chateado, na verdade. Ele ficou mais chateado com uma entrevista que eu acho que parece que o Wagner deu, falando que ele roubava de velhinha. Isso. Aí ele ficou muito bravo e chateado, porque imagina, você tá preso, você já tá lá ferrado. E aí um cara que é um ator super conhecido na TV aberta fala que você fez um negócio que você não fez, ele ficou irado, né? E o Wagner tem muito respaldo da sociedade, né? Ele é muito... então. Eu não sei, na verdade, por que ele fez isso, né? Não sei. Nem sabia que o Marcelo tinha ficado tão... Fui descobrir aquele dia no Pânico. Não posso falar. Ô, Mariane, como foi para você esse processo de ir na cadeia? Não te fazia mal? Não. Para você tranquilo mesmo. Quem não queria era o Tunico. O Tunico. Então, eu tenho essa coisa, né? Que é o que eu acho que eu tenho em comum com o Marcelo, que eu não tenho medo. Sou uma pessoa que eu tenho medo de poucas coisas, assim. Eu não tinha medo de ir lá. Pelo contrário, eu acho que a primeira vez eu fiquei com muita pena, assim, daquelas pessoas, sabe? Dava muita pena. Eu falo nesse sentido mesmo, não necessariamente só medo de acontecer alguma coisa, mas tipo, de absorver aquilo, sabe? Tipo... A energia do lugar, porque é uma energia pesada, né? É que, assim, as outras vezes que eu fui, eu já ia direto para essa sala, então eu não via muito aquele ambiente, né? E aí, nessa sala, já eram as histórias do Marcelo, que já era uma coisa mais leve, mais engraçada. Entendi. E hora alguma passou na sua cabeça que o Marcelo podia ser o novo Leonardo Pareja? Não sei, eu não vi o filme do Leonardo Pareja, então eu não consigo nem fazer uma comparação. É porque eu sou de Goiás, Leonardo Pareja é o orgulho do estado, né? É que né, foram gravar, todas as autoridades do estado foram no presídio, ele sequestrou todo mundo e organizou uma rebelião e só ia soltar o pessoal se fosse gravado um Você Decide e o povo decidir se Meu Deus, se libertava ou não. Tá Sim, é maravilhosa a história do Leonardo Pareja. Que eu não sabia exatamente como é que era essa história, senão eu não teria feito o documentário. Ainda bem. Eu vi essa, Maria. E o melhor, ele foge, sai pela porta da cadeia, pega a viatura, vai para um boteco, paga rodada para todo mundo e vai embora e foge do estado. Por isso que ele era o herói do Marcelo. Agora que eu tô entendendo tudo. Ele é muito engraçado a história do Leonardo Pareja. Botou Goiás no mapa, assim. Nossa. Meu, impressionante. Nossa, eu não sabia também. Não sabia dessa história. Isso que ele falou, tá vendo? Se eu quisesse fugir agora, eu pegava você e fugia. Ele, tipo, pegou o pessoal, o governador, ministro da justiça, botava em cima do presídio. Tipo, vamos matar. A não ser que grave um Você Decide. E aí a pergunta final do Você Decide era: eles devem soltar os reféns ou devem matar os reféns? Nossa. Muito anos 90. Dirigido pelo Roberto Faria, irmão do que foi o cara que ele falou pra mim, né? E quem fez o Leonardo Pareja foi o Marcelo Faria. Olha que é goiano. Mariana, olha aí, ó, da onde foi toda essa historinha. Então, ele falou uns nomes assim que não era todo mundo que conhecia, entendeu? Por isso que eu fiquei acreditando também. Cara, que ele demais. estuda muito para mentir, né? Todas as mentiras dele tem muito estudo ali. Não, mas, por exemplo, o Recifolia, ele não preparou aquela história toda, né? Não é que ele ficou, como na ficção, lá estudando para ele. Ele sabia da Gol porque ele era amigo dos pilotos, né? Então ele ouvia falar. Ele sabia da organização ali do Recifolia, então. Me parece que assim, ele gostava de festa. E aí ele foi para lá para comprar o abadá para participar dessa festa. Só que ele foi pegando informações assim, foi caindo algumas informações no colo dele
E aí... Tinha, né? Não tinha mais o Abadá para comprar. Isso. Não tinha e ele... Contratou seguranças falsos. É muito Não, maravilhoso. não. Mariana, e por que, tipo, uma coisa tão fútil assim? Porque, tipo, se ele quisesse, ele roubava milhões em banco. E por que você acha que ele queria ir no Recifolia e não comprar o Recifolia? Ele gosta de festa, ele gosta de curtir, né? Inclusive esse nome que eu botei aí, o VIPs, né? Que ele gosta de ser VIP. Ele quer ser o cara mais importante do lugar, né? Então não é o dinheiro. Eu acho que é a graça assim de ganhar o jogo de xadrez / a diversão da festa. E as pessoas bajulando ele. Ele curte isso. É porque eu até vi uma referência sua do Prenda-me se for capaz. É outra chave, né? Outra vertente. E eu fico... É a cabeça humana, né? E se for capaz, é muito mais uma coisa do cara falsificar cheque, né? E ele queria dinheiro, literalmente, né? Dinheiro, Não tinha essa questão, porque ele já tinha essa questão da fama por ser bonito e ele já conseguia convencer todo mundo ali, né? O Marcelo precisava era de... O Marcelo, por exemplo, ele ama show. Então ele faz qualquer coisa para ir no show e tá lá junto com o artista e tá no palco. Não é o dinheiro, é aquele glamour. É a vivência, né? Ali, ó. Eu estive lá, consegui lá, tal. Por isso que eu falo, tem muita coisa ali de verdade, com o Zuckerman ali o impostor, né, cara? Muito. Ele conseguiu ir no prêmio ali do Oscar, cara. Ele fez muita coisa. Poder de convencimento ali muito forte. E assim, você estudou cinema, veio para o Brasil, se deparou com essa história. Hoje em dia já tem alguma coisa assim que você pensa? Ou nesse período também alguma coisa te chamou a atenção para fazer um trabalho similar? Outra história nessa linha, você sabe que toda hora eu recebo mensagem de pessoas que falam, eu tenho uma história para você, eu tenho uma história para você. Só que assim, eu estou muito agora focada no infantil, né? Você está fazendo um longa de animação, não dá para pensar em outra coisa. Se for para fazer alguma coisa para esse público sem ser o infantil, eu gostaria de fazer a série do VIPs. Ah, tá, entendi. Faz sentido, verdade. Mas naquela época, em 2000, quando você estava naquele período de ir para o presídio, ainda se dedicar nessa história, você não estava ali trabalhando com público infantil? Não estava em nenhuma programação? Tá, não, eu estava fazendo tudo em paralelo. Inclusive o documentário foi no mesmo ano do Brasil Animado. Os dois foram lançados no mesmo ano, assim. Várias coisas eu acabei fazendo em paralelo. Mas não dá, dependendo do que você está fazendo, demanda muito de você. Um longa de animação demanda muito. Pegar uma história do zero, tipo essa do Marcelo, e fazer foram anos ali de dedicação, né? Então você tem que focar. E com esse no gosto aí do documentário, alguma coisa que você assistiu recentemente, ou algo que você assistiu e gostou, indica... O que eu acabei de ver é o golpista do Tinder. Eu achei divertido, achei bem feito, achei legal. Tem muitos documentários, né? Mas esse é um dos mais recentes, assim. Sobre produção de documentário, eu vi uma entrevista sua que o cara comenta o quanto você foi percursora na introdução de animação que você já trabalha, e isso tem muito no VIP. E quando a gente pega as novas produções brasileiras, isso é muito evidente. Um documentário que eu lembro agora é o do Sandy Júnior. As animações estão muito presentes no processo de passagem, de demonstração. Mas e para você, que foi a primeira, de onde você pensou, vou colocar isso? É que assim, eu já tinha o estúdio, né, de animação, eu ficava pensando como deixar o documentário mais dinâmico. E aí eu pensei assim, o Marcelo, ele são diferentes personagens, seria interessante usar diferentes tipos de animação. Então tem uma hora lá que ele tá inclusive amarelo, como se fosse o Simpsons. Muito bom. É meio aquela animação mais limitadona, meio Johnny Quest. Então eu falei, eu vou criar uma linguagem que tem a ver com o personagem. E aí calhou que tinha os animadores lá, eu falei, vamos nessa. Eu já tinha visto animação nos documentários do Michael Moore, que eu gosto bastante também. Muito bom, verdade.
né? Então, assim, não é algo que eu nunca tivesse visto. Talvez não tanto quanto eu botei lá, né? Que eu botei bastante animação. Até uma curiosidade, tem um trecho do Ricardo Mack que era todo ele em animação. Só que a hora que eu vi ele de verdade, o animador queria me matar. Eu falei, desculpa, mas nada é mais engraçado que o Cigano Igor de verdade falando. Ele perguntou de mim. A gente gosta muito de Cigano Igor. Ele já apareceu nos 3 episódios aqui. Ô, Mariana. Ele é demais, juro. Verdade, Mariana, toda razão, não tem como. E é legal que ele se leva a sério. Eu falei, desculpa, Alex, quero animar. Desculpa, eu sei que você tá um mês animando isso, mas olha a cara do Cigano Igor. A gente não vai conseguir isso na animação, não dá. Não dá, não, perfeito. Assim, como que foi ele, aproveitando o gancho aí do Cigano Igor, como que foi ele como que ele aceitou? Que o Cigano Igor? É. O Ricardo. Ele adorou, porque ele já tinha sido enganado, já tinha rolado, e eu paguei um cachê para ele, para participar do documentário. E aí eu falei ainda para ele que ia ter a ficção, e ainda ele foi chamado lá na O2 para fazer o teste, para fazer o papel dele mesmo no filme. Eu ia falar, e não passou. Não passou? Mas eu consegui isso para ele, e ele no meu documentário, eu acho que ele brilhou muito. Ele cumpriu bem o papel de Ricardo Mack. E eu vi que o Marcelo gosta muito dele também, né? Não, porque ele é legal e ele foi... Aliás, todo mundo que participou do documentário, o próprio Amaury levou na brincadeira e deu um depoimento muito engraçado, né? A história toda, a Maria Paula também. E agora, no relançamento, ele participou do relançamento porque ele já tá livre, né? E foi gente, tipo assim, não, a gente veio pra conhecer o Marcelo, tipo, ele virou celebridade. Foi. Foram umas pessoas, sim. A Fazenda tá aí, né? Se a gente ver certinho, já tem a próxima lançamento aí. Já pensou? Mas e qual que foi a história? Assim, ele te contou várias histórias, né? Todas foram pro livro. Não, eu escolhi, editei bastante também. Algumas que não deram para ir no livro mesmo. Eu acho que quando são histórias que se repetem, eu não quis pôr, porque senão fica mais do mesmo, né? Tá. Então eu fiz uma triagem das coisas que ele contou e quando eu escrevi também eu procurei uma linguagem mais fácil, acessível, não ficar indo e vindo muito. Outra curiosidade, né? Eu escrevi o livro inteirinho na terceira pessoa. Aí depois eu reescrevi ele inteirinho na primeira pessoa. E ficou muito melhor, porque ficou mais ágil. Mas é tipo, quando você foi na primeira pessoa, você teve que mudar a linguagem. E aí, nessa vivência, você acha que já ficou claro como seria o ponto de vista? Não, eu ouvi tanto a voz dele, isso é uma coisa que, como roteirista, né, eu gosto de saber a voz do personagem, aquela voz entra na minha... Então eu peguei o jeito dele falar, entendeu? Uhum. Não que eu tenha mudado, não, mas... sim, nesse sentido. Você meio que incorpora o jeito do personagem falar, é a história dele. Mas eu tento fazer de um jeito que flua, né? Porque às vezes você tá lembrando do negócio, você vai para frente, você vai para trás... Eu organizei, vamos dizer assim. E assim, esse contato e esse relacionamento realmente que você teve ali com ele, o que você levou assim para você de aprendizado, assim? Claro, ficar mais esperta, assim, com algumas... A principal coisa é que ele mesmo fala, quando a esmola é muito grande, o santo tem que desconfiar. Toda vez que te oferecerem um negócio muito incrível... Fica com o pé atrás. Porque, assim, a maioria das vítimas dele eram pessoas que queriam se dar bem com algo que era ilícito. Por exemplo, quando ele se fazia passar por fiscal da Receita. Ele ligava para as pessoas e falava, eu tenho uma mercadoria apreendida aqui, se você vier, eu vendo pela metade do preço. Então, quem está indo comprar lá a mercadoria também está fazendo algo errado. Então, quase sempre é alguém querendo se dar bem, é alguém querendo um jeitinho, entendeu? No exército também, né? Ele vendeu as motos. Também. Então, tem muito isso. Ou a pessoa querendo se dar bem, ou ele lê o medo que você tem, né? No meu caso,
era ele ter conseguido uma outra proposta melhor que a minha. Era a única coisa que ele podia me pegar, era isso. Porque, Ué, você tá vindo aqui, mas ó, você não é a única. e você nunca. E na época eu nunca tinha feito filme nenhum, sabe? Ele acabou comigo. E vocês ficaram amigos, Mariana, hoje em dia? Sim, não. E a gente até fez uma página no Instagram, que eu queria aproveitar para divulgar, que é Marcelo Vips Oficial. E ele está recebendo muito pedido de palestra. E eu estou incentivando ele bastante para seguir nesse caminho, né? Que aí, pelo menos é uma coisa honesta se fazer. E também tem uma coisa que acabou acontecendo quando eu estava fazendo o documentário, que foi o seguinte, eu perdi 2 irmãos naquele acidente da TAM que teve em 2007. E o Marcelo, nessa época, ele estava preso, a gente se comunicava, e ele, sem saber que eu tinha perdido os irmãos nesse acidente, ele pediu se eu podia mandar a revista Veja para ele, que tinha uma matéria grande a respeito. E eu falei, eu vou mandar e eu gostaria que você lesse e tentasse dar o seu parecer do que aconteceu no acidente. E ele me mandou assim, uma carta com mais de 6 páginas, falando sobre o problema da automação da Airbus, né, que os pilotos acabam se tornando reféns, explicando de modo simplificado, é mais ou menos como se o computador desse um pau, você não tem como pôr no manual, você fica refém dessa automação, né? Além disso, ele pegou trechos da caixa preta e fez uma análise ali que mostrava que o avião estava com sobrepeso. Por que ele diz isso? Porque o piloto e o copiloto eram homens e tinha uma voz feminina gravada na caixa preta. O que significa? Que tinha uma aeromoça sentada no jump seat, que é proibido desde 11 de setembro. Ou seja, ele foi apontando as regras de segurança que estavam sendo quebradas aí, né? E aí é um momento que eu acho impressionante, que está nessa nova versão do livro e está também no comentário, que ele mostra a inteligência dele e como a inteligência dele poderia ser usada para o bem numa investigação, por exemplo. Sim. Um raciocínio lógico, né? Muito bom. Não, muito bom. Ele vai se descobrir, vai transferindo a inteligência dele para isso, para, como você falou, para palestras, para esse conhecimento que ele tem de aviação, né? Eu vi que ele lê muito, sempre gostou muito de ler essa parte de aviação, contatos, né? O network que ele tinha ali com o pessoal da Gol também, e outros pilotos, e algo que sempre foi o sonho dele, né? Ser piloto. Sim. E dizem que ele é um bom, segundo a Mauri Júnior, que já voou com ele. ele é bom? Tem referências. Ele gostou do filme que o Tom Cruise fez? Tom Cruise? Qual? Agora eu esqueci o nome do filme. Que mostra que ele é piloto, que ele faz Colômbia e Estados Unidos. Ele é um piloto que ele leva cocaína lá para Miami. Agora eu esqueci não sei, vou perguntar para ele. Não sei, ele nunca falou sobre esse. Esse filme é muito bom. Aliás, uma parte que eu acho bem impressionante, que ele descreve muito bem, são os voos kamikazes, né? Que ele fazia para o narcotráfico. Você tem que voar abaixo do radar e com pouquíssimo combustível. Se você não for muito bom piloto, você acaba morrendo, né? Por isso que chama voo kamikaze. O filme com Tom Cruise se chama Feito na América. Tá. É um filme bem legal, também é um piloto que é um piloto de tráfico. Ele vai para Colômbia, ele faz Colômbia e Estados Unidos, E ele que introduz ali, bom, da ideia que ele que leva a cocaína para os Estados Unidos ali, por Miami. Não tinham nem tantos filmes assim, desse tipo, quando ele começou a aplicar os golpes, né? Imagina se tivesse já, ele tem muito mais referências. Não, ele desenvolveu a técnica. Não, ele foi a vivência mesmo. O pior é que, assim, o Prenda-me Se For Capaz foi lançado quando a gente estava começando a fazer o VIPs.
E eu lembro que eu fiquei muito triste, que eu vi a foto do Leonardo DiCaprio com roupa de piloto. Eu falei, bom, ferrou, ninguém mais vai querer a nossa história. Vai falar que é uma cópia brasileira de alguma coisa, uma ideia, né? Spielberg tá fazendo esse filme só. É. Mas graças a Deus era muito diferente e tal, e acabou que não atrapalhou. Mas assistam esse filme, é Feito na América, com Tom Cruise. Muito bom também, muito legal. E vou recomendar para ele. Vamos Legal. assistir. E, Mariana, o espetáculo sobre o Zuzubalândia? Como é que tá o musical? Já terminou? Sim, o musical a gente fez em 2013. Uhum. Aí até depois, um pouco antes da pandemia, surgiu a minha produtora na época, perguntou se eu queria voltar e tal, aí veio a pandemia e a gente descartou essa ideia. E aí agora, como eu tô mais focada na animação, eu não parei para pensar nisso, mas foi muito legal a experiência do musical, foi divertido fazer. Você teve bastante opinião ali na... Ah, não, esse musical sim, eu dirigi. Eu acabei de dirigir, eu escrevi o roteiro e dirigi, e aí essa minha amiga, né, que é a Juliane Daúde, e o sócio dela fizeram a parte de produção. E você tem lançado tirinhas em redes sociais, não tem? Sim, sim. Foi outra coisa que foi mais ou menos mais recente, né, e que eu tô me divertindo bastante de fazer. Eu tinha feito lá atrás, no Iguinho, bem no começo, mas eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo, não que eu tenha agora. Mas eu acho que melhorou muito, assim, foi legal de ver a evolução, sabe? Como agora que os personagens estão mais amadurecidos, eu sinto que as tirinhas estão ficando melhores com o tempo. Acompanha ali nos seus stories ali, é bem legal mesmo. Ah, obrigada. É bem legal. E tá ali, assim, é muito mais acessível, muito mais fácil, tá na mão ali, né? Pra quem te segue, já vê no stories, já... E isso foi... O Instagram, ele é muito bom pra tira, eu gosto muito, assim, porque até você vai passando um quadrinho, outro quadrinho, você não vê o final de cara, né? Você tem a surpresa. Eu acho que caiu bem no stories, assim, ficou muito bom mesmo. Você já vai fazendo aquela sequencinha certinha, como seria o olho ali passando pelas tirinhas, né? Daqui uns dias já tá nas provas de português, né? Não, já tá. Já tá? Já, não, inclusive você olha lá os comentários, nossa, muito, muito. E eu tenho vendido muita tira para livro didático. Quase toda semana eu recebo alguma editora querendo legal. livro didático. Tanto da Zuzu quanto do Gui. Tá pensando em voltar nessa direção de teatro, alguma outra peça? Ou você gostou dessa experiência? Como é que você lida com essa coisa de dirigir o teatro? Eu gostei muito, eu amo assim, teatro, mas eu sofro um pouco, tá? Eu confesso. Porque me dá um nervoso, assim, eu fico... Ao contrário da animação que você faz, aí é só dar o play... Toda vez que ia ter o espetáculo, eu ficava assim, rezando para o ator não errar a fala, rezando para não errar a música, rezando para não errar o passo, rezando para o cara dar a luz. Sai do seu controle, né? Para mim é um sofrimento. Sai do seu controle. Nossa. Assim, então eu prefiro, eu gosto, eu quero, mas eu preciso fazer um pouco de terapia. Controlar a ansiedade. É muito sofrido, vocês não têm ideia. E até uma amiga minha que trabalha com criança, você é louca, se o ator esquecer alguma coisa, a criança nem vai saber. Nem vai perceber e falar, mas eu sei, eu fico desesperada. E eu tô falando isso, os atores do Zuzu não erraram nada, tá? É que eu ficava apreensiva. Entendeu? Então eu prefiro animação que a gente tem tempo de ver, olhar, arrumar, sabe? Você não fica toda vez tendo que acertar. O que o ator consegue, juro por Deus, de teatro, eu admiro. Eu lembro, inclusive, a primeira versão do Zuzubalândia no teatro, nunca vou esquecer, olha como eu sou traumatizada com isso. Que tinha, a abelha, ela aparecia ali num canto e ela passava voando, assim, pelo palco, num fio, e ela caía dentro de uma janela. E ela surgia nessa janela. E eu lembro que uma vez eu fui assistir e deu errado. E aí ela não voou. Assim, eu quase infartei. O público não percebeu. Eu quase morri. Eu falava assim, ela não tá indo. Acho que eu ficava até com a mão, mas ela não tá indo. E aí tinha, obviamente, outro ator com outro boneco ali embaixo. Que aí o cara percebeu
que não foi e ele continua, ninguém percebeu. Mas eu quase, pra mim, entendeu? Você que sabia a sequência, né? Você sabia o que era pra Ai, eles estão errando, tá dando errado. Tá tudo errado. Obrigado, parabéns. Obrigada, mesmo. Obrigada, Manda adorei. pra gente quando lançar o filme, Tá. que você tá terminando. E vamos repassar as redes. Marcelo Vips Oficial. Isso aí. Mariana Caltabiano, que é onde tem as tirinhas. E o site Mariana Caltabiano Empresas. Mas também se quiser direto no teu Instagram da Zuzu, que é Zuzubalândia, o canal do YouTube, também Zuzubalândia do Guistopo Oficial. Segue lá, programa infantil de qualidade. Com muito cuidado. Obrigada. Parabéns, viu, Mariana? E manda um beijo pros seus primos, porque olha, deve ser muito difícil para eles. Verdade, tem que correr atrás. Muito bom. Muito Maravilhoso. bem. Nos divertimos. Muito obrigado, Mariana. Muito. Obrigada, obrigado pessoal. Muito obrigado, muito Mariana. Um abraço, viu? Um abração.